Olá, meus amigos do canal Papo Torá. Esta semana e a próxima, nós estaremos estudando a história de Pessach. Uma história que começou lá no Egito, mas que continua porque ainda aguardamos a nossa redenção final. Para começar, nós lembramos que Jacó vivia com os seus filhos e havia um número de 70 pessoas quando eles foram até o Egito, ao encontro do seu filho Yosef, e lá permaneceram por anos. Ocorre que lá se tornaram escravos, até que um dia Deus mandou Moshe, o seu enviado, que libertou o povo da escravidão do Egito. E iniciou-se, então, a caminhada pelo deserto. Interessante que naquela época, os filhos de Jacó estavam em sua casa, vivendo a Torá que tinha sido passada de geração em geração, desde os tempos de Adão Arishon. Quando chegam no Egito, há um processo que se inicia com a assimilação dos costumes egípcios, que perdurou por anos, por mais de uma centena de anos. O povo estava escravo, e o povo precisava de uma libertação daquela situação. Então, os clamores dos judeus chegaram até Hashem, quando ele mandou o seu enviado, Moshe Rabbeinu, que os tirou da escravidão. Pois bem, eu quero traçar um paralelo agora com os Bnei Anussim. Quem eram e quem são os Bnei Anussim? Havia os judeus na Península Ibérica, na região da Espanha, que depois, fugindo da perseguição, fugindo da sua escravidão na época, da perseguição da Igreja Católica, foram até Portugal, o país vizinho. Mas em determinado momento, também foram expulsos de Portugal. E para onde eles tinham de ir? Não podiam voltar para trás, onde estava a Espanha. Mas também não podia seguir adiante, porque na sua frente tinha o Oceano Atlântico. E Deus abriu o Mar Vermelho mais uma vez. Só que desta vez, ele abriu o Oceano Atlântico com a descoberta do Brasil, trazendo então os portugueses carregados de judeus para a terra do Brasil. E aqui os judeus puderam então fugir até certo ponto da perseguição da Igreja Católica. Mas como sabemos da história, passado alguns anos, os jesuítas vieram para caçar esses judeus que estavam vivendo aqui a sua vida judaica. Esses judeus tiveram que se converter à força ao cristianismo para não serem mortos. Eles foram forçados a uma situação que não desejavam. Passaram-se os anos, 500 anos se passou, e hoje nós vemos no Brasil um ressurgimento da alma judaica nesses Bnei Anussim. Muitos, milhares, estão buscando o retorno da sua alma, o retorno para o judaísmo. E o que eles encontram? As portas fechadas para o chamado judaísmo oficial. A pergunta que se faz: esses que não estão recebendo os Bnei Anussim, não estão os acolhendo, são melhores que Moshe Rabbeinu? Porque Moshe Rabbeinu aceitou a todos e levou todos para a libertação. Vivemos realmente tempos difíceis, principalmente para aqueles que estão buscando o retorno à sua identidade judaica. Veja, nós estamos num país a milhares de quilômetros da Terra Santa, mas há um amor tão grande do povo brasileiro por Israel. Pessoas que nunca colocaram os pés na Terra Santa amam Israel. É a alma judaica que está florescendo e não tem como impedir esse processo. Porque está escrito nos livros dos profetas que Hashem disse: eu mesmo vou retirá-los da onde estão para voltar para a minha terra. Nós, os judeus, estamos esperando a nossa redenção final. O processo de redenção não terminou. Esperamos por Mashiach.
mas também os nossos irmãos meninos, sim, estão esperando a redenção para serem aceitos novamente no seio da comunidade judaica. É a alma judia que está dentro deles que está falando. Algumas vozes dentro do movimento judaico oficial têm se levantado em favor destas pessoas. Mas há muito a ser feito. Seja você também a receber esses irmãos queridos que estão retornando ao seio da religião judaica. Que possamos nós ser também esperança e uma mão amiga para esses nossos irmãos. Assim nós estaremos acelerando o processo final da redenção. Sei que esse tema é muito polêmico, mas eu não poderia deixar de fazer esta comparação. A comparação entre o Pêssar, que existiu há milhares de anos lá no Egito, com o Pêssar, que está existindo hoje com esses irmãos meninos, sim, que estão retornando para a fé judaica. E um fenômeno interessante, meus amigos, se vocês verem nos canais do YouTube, quantas pessoas estão assistindo serviços religiosos pela internet, do então chamado judaísmo oficial, e quantos estão assistindo os mesmos serviços do judaísmo, entre aspas, paralelo, chamado judaísmo dos meninos. É um número assustador, mas ao mesmo tempo é uma coisa maravilhosa o que nós estamos assistindo em nossos dias. Que o seu Pêssar seja maravilhoso para você e para a sua família. Ainda mais depois de termos passado por 2 anos terríveis de pandemia. Hoje podemos novamente nos reunir, podemos novamente estar com os nossos familiares. Mas a redenção ainda não chegou. Vamos rezar a nosso Seder de Pêssar para os nossos irmãos lá da Ucrânia, que estão em guerra e passando horrores. Nós não podemos nos esquecer deles. Aproveite esses dias, esses 8 dias de Pêssar, que são dias abençoados. Receba a sua libertação pessoal. E até a próxima semana. Shabbat Shalom, Hag Kasher Pesach Sameach.